Coisa que preocupa mães, pais, é a introdução alimentar dos filhos. Você tem lugar de fala. Tenho lugar de fala e sei que muitas amigas, amigos, quando chega essa fase, ali os 6 meses que as crianças começam a comer algumas coisinhas, a gente fica muito preocupado, claro, né? A gente quer que eles se alimentem da forma correta, a gente quer dar o melhor alimento também, quer fazer essa transição, né? Só do leite materno para aquele momento em que eles começam a se alimentar mesmo de verdade. É um pouco frustrante, porque eles acabam às vezes não comendo muito, experimentam um, não outro alimento. É uma fase de muita dúvida. E aprendizado, né? Eu lembro que muitos médicos falam, por exemplo, que o açúcar, pelo menos até 2 anos, o ideal é não oferecer à criança para que ela não consuma, né? Mas a Organização Mundial da Saúde divulgou um novo guia em relação a essa introdução alimentar. E quem sabe tudo é o Wesley Cunha, ao vivo, que vai conversar aqui com a gente, com o Bom Dia Paraná. Tá com um especialista junto, pediatra, para tirar todas essas dúvidas. Então, acho que muita gente vai ficar, Você tem alguma? De olho e ouvidos. Talvez a questão do açúcar mesmo? Será que isso mudou? Porque a gente vê, né, Wesley, bom dia de novo para você, que ao longo dos anos vai mudando um pouquinho as orientações, alguns alimentos, por exemplo, que não eram ofertados, agora são, outros que é melhor evitar também, né? A questão do açúcar, então vamos começar por essa? Pode ser, eu acho que é uma dúvida importante. O ideal é realmente não oferecer para as crianças até os 2 anos de idade? Vamos lá, Claudinha. Enfim, são várias dúvidas e esse documento que foi divulgado pela Organização Mundial de Saúde, ele traz orientações sobre como oferecer outros alimentos, né, para as crianças ali de 6 meses a 2 anos de idade, além do leite materno, das fórmulas, e traz algumas novidades. Vou trazer a sua dúvida aqui, então, para o doutor Jarbas José Ávila Júnior, ele que é gastropediatra. Bom, a Claudinha perguntou do açúcar, já começou perguntando do açúcar. E também já coloco aqui também os ultraprocessados, né? Qual que é a recomendação da Organização Mundial de Saúde em relação a isso? Qual a idade em que isso não é permitido e tudo mais? A recomendação ideal é que se evite ao máximo até os 2 anos de idade. Tanto os alimentos ultraprocessados, como açúcar, inclusive a inclusão do sal no alimento da criança. Então, o quanto mais saudável for a alimentação da criança, melhor. E por que dessa, digamos, proibição? Coloco até entre aspas aqui, proibição de açúcar ultraprocessado até os 2 anos. Por causa do risco de obesidade, risco de doenças cardiometabólicas, né? E outros riscos à saúde da criança. Então, a princípio, o ideal é que a gente mantenha saudável a alimentação da criança desde pequeno. Uma orientação é assim, começou com a papa da criança, já começar com coisinhas verdes, saladinha, já desde bebezinho, já priorizando a alimentação saudável da criança. Tá, agora uma outra questão, né? O guia traz aí, digamos, a grande novidade desse guia que foi divulgado agora em outubro pela OMS em relação às fórmulas, né? O guia traz o seguinte, que a partir de 1 ano de idade não é necessário a fórmula, e sim a criança pode consumir leite integral, leite de caixinha mesmo comprado no mercado. Queria que o senhor comentasse sobre essa recomendação que tem gerado bastante discussão, né? Isso é uma grande polêmica e assim, é muito importante ressaltar. A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela recomenda que, mesmo até 1 ano de idade, a fórmula láctea seja a melhor opção para a criança que não está conseguindo amamentar. O leite materno deve ser incentivado e deve, claro, ser a primeira opção. Sem o leitamento materno, a primeira opção ainda é a fórmula láctea. Por quê? Porque não tem conservantes, não tem aditivos, não tem vários outros componentes que a fórmula tem. A fórmula, ela não só em questão de nutrientes, mas em questão de proteínas, em questão de outros aportes calóricos todos, ela é ainda mais próxima ao leite materno. Então, a gente recomenda. Por isso, a gente acha que é muito importante que o pai e a mãe conversem com o pediatra e vejam a melhor opção. E a gente considera até 1 ano que a fórmula láctea é a melhor opção. E depois de 1 ano, se a família tiver condições de comprar e tiver condições sociais e socioeconômicas de adquirir, a fórmula láctea ainda é a melhor opção do que o leite integral. Tá certo. Agora, uma outra questão, o suco, né? A partir de que idade é recomendado a criança consumir suco de frutas e tudo mais? Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda a colocação de sucos, né? Sucos naturais, a partir de 1 ano de idade, tá? Por que isso?
tá? No máximo 120 ml por dia. Por que isso? Porque além de ter já, né, digamos já saciar a criança, sacia muito bem a criança, ela tem mais fibra, é mais natural, né? A fruta em si do que o suco, né? E faz com que a criança se acostume também mais com a fruta do que só tomar o suco. Então isso é importante ser incentivado. A amamentação é recomendada, né? Continuar até 2 anos ou mais, mas para muitas mães isso não é viável, né, doutor? E aí, o que fazer? Como lidar com isso? A gente sabe que em relação ao Brasil, a gente tem um índice de 48% só das mães que fazem um aleitamento materno exclusivo. A gente, assim, tanto a OMS como a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda o aleitamento materno exclusivo até 6 meses de idade e que se mantém esse aleitamento materno até 2 anos, sendo complementado a partir de 6 meses. Só que ele pode ser, sim, expandido esses 2 anos de idade. A criança pode continuar amamentando, inclusive o leite materno é o principal, o leite mais importante, né, a questão láctea mais importante depois de 1 ano, mesmo depois de 1 ano de idade. Então ele é muito preferível do que outros componentes lácteos. Muito obrigado, viu, pelas informações, pela participação aqui no Bom Dia Paraná. Claudinha, Frigo, com vocês. Legal, né? Deu para aprender bastante nessa conversa e fica aquela orientação já no começo, né, Wesley, que o pediatra deu também. Converse com o médico, converse com o pediatra, tirar as dúvidas. Tudo isso com certeza vai deixar esse momento mais fácil, vai fazer com que você, pai e mãe, atravesse esse momento de uma forma mais tranquila, mais simples também.